Hoje a gente vai mergulhar na história de uma estrela das redes sociais, cuja vida de luxo e ostentação acabou colidindo de frente com uma gigantesca investigação da Polícia Federal. É uma narrativa sobre fama, fortuna e as perguntas bem sérias que aparecem quando a realidade por trás da tela é colocada à prova. Bom, para começar, vamos direto para o olho do furacão, para o evento que colocou essa história toda nas manchetes não só do Brasil, mas do mundo. Imagina a cena, dia 14 de outubro de 2025. O mundo digital brasileiro meio que parou para ver o que estava acontecendo. O influenciador Bruno Alexander Souza Silva, mais conhecido por milhões como Buzeira, não estava postando sobre seus carros de luxo. Ele estava sendo detido, bem no centro de uma enorme operação da Polícia Federal. E olha, não era uma coisinha pequena não. A polícia batizou a operação de Narcobet e o alvo era uma organização criminosa que eles consideravam super sofisticada. As ações aconteceram ao mesmo tempo em 4 estados diferentes: São Paulo, Rio, Minas e Santa Catarina. E a investigação foi tão longe que chegou a cruzar o oceano, contando com o apoio da polícia da Alemanha. A escala de tudo isso é assim de cair o queixo. As autoridades rastrearam uma movimentação de mais de 630 milhões de reais. A justiça, claro, já determinou o bloqueio de bens e valores para tentar cortar o poder financeiro dessa organização. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que um influenciador digital foi parar no meio de uma investigação desse tamanho? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo de tudo. Afinal, quem é o Buzeira? Por trás desse apelido está o Bruno Alexander Souza Silva. E a história de vida dele é uma verdadeira montanha-russa, uma transformação assim, radical. A ascensão dele foi assim, meteórica. Antes de 2020, ele era um jovem de Itaquera, na zona leste de São Paulo, que já tinha tentado de tudo um pouco. Mas aí veio a pandemia e tudo mudou. Em pouquíssimos anos, ele estava lá, presenteando Neymar com joias milionárias. A prisão dele, em 2025, aconteceu bem no auge da fama, quando ele já tinha mais de 15 milhões de seguidores. O caminho dele para essa riqueza toda foi construído em cima de um modelo online bem simples, mas que se mostrou muito poderoso: os sorteios. Tudo começou com a rifa da própria moto dele, lá na pandemia, que rendeu R$40 mil. E esse foi só o ponto de partida para um negócio que ia atrair milhões de seguidores. Agora, vamos falar um pouco da imagem pública, né? De como todo esse sucesso financeiro era mostrado para o mundo todo ver. As redes sociais do Buzeira eram basicamente uma vitrine de ostentação. Tinha de tudo: carros de luxo, jatinhos e até um excêntrico carro aquático que acabou sendo apreendido pela polícia. Era um verdadeiro show de riqueza. Uma das exibições de riqueza mais espetaculares foi, sem dúvida, o presente que ele deu para o Neymar. Um colar de ouro e diamantes avaliado em R$2 milhões. E ele não entregou de qualquer jeito não. Foi em grande estilo, durante aquele famoso cruzeiro, o Ney em alto mar. Mas talvez o evento que mais capturou a escala absurda do mundo dele foi o seu casamento, em julho de 2025. Sabe aquela brincadeira tradicional da gravata, que os convidados dão dinheiro para os noivos? Pois é, no casamento dele a coisa foi um pouco diferente. No lugar de notas de dinheiro, ele recebeu relógios Rolex e joias de ouro. Dizem que a arrecadação passou de R$10 milhões, o que gerou uma baita controvérsia e deixou até alguns convidados meio desconfortáveis. Mas, enquanto todo esse estilo de vida era exibido publicamente, nos bastidores algumas perguntas já começavam a surgir, e isso bem antes da prisão dele. E o primeiro grande sinal de alerta público não veio das redes sociais. Veio de um relatório da polícia, envolvendo um dos maiores clubes de futebol do Brasil. Esse caso ficou conhecido como Caso Vai de Bet. Basicamente, a polícia estava investigando o contrato de patrocínio do Corinthians. A suspeita era que o dinheiro não estava indo para o lugar certo, mas sim sendo desviado através de uma rede bem complexa de empresas. Os investigadores então mapearam o que eles chamaram de rota financeira suspeita. O dinheiro saía da Newway, que seria uma empresa de fachada, passava por umas empresas intermediárias e parte deles chegava na UG Futebol, uma empresa que a polícia ligava ao crime organizado. E adivinha quem estava no final dessa cadeia, recebendo os fundos? A empresa do Buzeira, que recebeu um repasse de mais de R$1 milhão. E quando o nome dele foi envolvido nessas alegações, o Buzeira foi a público negar qualquer envolvimento com o caso Vaidete. Ele basicamente disse que não devia satisfação para ninguém. E aí que a gente volta para o começo de tudo, para a operação que, finalmente, parece ter derrubado essa fachada pública.
O caso Vai de Bet foi como a primeira peça do quebra-cabeça, sabe? Com esse contexto todo, a lógica da polícia na Operação Narcobet começa a fazer bem mais sentido. Eles já tinham uma suspeita de um esquema de lavagem de dinheiro ali. A polícia alega que existia um esquema sofisticado que funcionava em 4 passos. Primeiro, a origem. Dinheiro vindo do tráfico internacional. Segundo, a ocultação, usando criptomoedas para esconder o rastro. Terceiro, a lavagem, através de empresas de fachada e sites de apostas. E por último, o 4º passo, a ostentação. O dinheiro, agora com uma aparência de limpo, financiava aquele estilo de vida luxuoso que todo mundo via nas redes. No fim das contas, o Buzeira foi preso e está sendo investigado por esses 3 crimes, que são bem graves. Mas é super importante ressaltar que ainda não existe uma condenação judicial definitiva. O caso segue em investigação. No final, a história do Buzeira vai além dos crimes. Ela nos deixa com uma pergunta muito atual, muito da nossa era. O que é real e o que é fachada? Esse caso expõe a tensão que existe entre uma imagem perfeitamente construída para as redes sociais e uma realidade que muitas vezes é bem mais complexa. E nos força a questionar qual é a linha que separa a aspiração digital da verdade por trás de tudo isso.